Novo medo desbloqueado. Imagine precisar de um remédio e ter dificuldade de achar pela falta de segurança dos estabelecimentos. Isso vem acontecendo em São Paulo pelo aumento de roubo de medicamentos para emagrecer que levam farmácias a tomarem medidas extremas. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, então é roubo de medicamento para emagrecer. É assim, é bizarro? É. Surpreende? Não, não. Infelizmente não surpreende, porque a gente já imagina, né, Sofia, que acontece quando a gente tem sim um grande grupo de pessoas que buscam ali, não necessariamente uma ideia de saúde, um ideal de saúde, né, busca pela saúde. Às vezes a busca é por uma questão estética, um corpo perfeito. Né? E aí a gente tem um mercado paralelo a isso, um sistema que se é abastecido, mas também tem outras nuances que eu vou tentar trazer aqui nesse corte. E vou te pedir, Sofia, para trazer a primeira matéria que traz que existe uma gangue em São Paulo, que foi apelidada de Gangue do Ozempic, em referência a um dos remédios, né, o remédio muito conhecido, que gerou outras polêmicas aí, porque o Ozempic, gente, ele é um remédio utilizado a substância que é que é a semaglutida ou semaglutido, é uma substância que é utilizada basicamente para tratar a diabetes tipo 2. E dentre os efeitos colaterais ainda, não, na verdade não são efeitos colaterais, tem um termo, né, Sofia, para quando tem um efeito que não era o principal, mas existe esse efeito dessa medicação. E aí o efeito colateral. Efeito colateral mesmo. E aí o efeito dessa medicação, né, além da redução ali do índice de glicemia no sangue, também é uma redução considerável de gordura, percentual de gordura, então causa um emagrecimento. Também é utilizado por pessoas com obesidade e sobrepeso, por fazer, né, nesse paralelo aí, essa redução que é importante. E aí, para quem diz assim, mas tem pessoas diabéticas, tem pessoas que não são diabéticas e tomam? Tem. E é exatamente a indicação que vem sendo utilizada por alguns grupos agora, mas o ideal é que seja feito todo um tratamento com orientação médica. Inclusive, Ozempic é uma medicação com custo muito alto. Ela foi desenvolvida pelo laboratório dinamarquês Novo Nordisk, que inclusive ganha muito dinheiro com insulina, um dos principais distribuidores de insulina regular e NPH no Brasil, é este laboratório. E essa substância é uma substância que também vem causando muitas polêmicas agora por causa do seguinte, né, que são os estudos paralelos em relação a possíveis proteções em algumas doenças, e também ao acesso dessa droga, porque existe a possibilidade de ter desabastecimento em algumas redes, porque farmacêuticos estão falando sobre o medo de utilizarem, de comprarem ou de terem as farmácias furtadas por causa dessa medicação. Então, a gente chegou no outro extremo. Eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer a matéria, né, do G1, que a matéria traz justamente, né, uma das preocupações do lado dos farmacêuticos que vêm sendo assaltados por causa do custo dessa medicação. Bora lá. Remédios caros e controlados estão na mira de criminosos, especialmente aqueles remédios usados para emagrecimento. Vamos lá para São Paulo falar com o Rodrigo Bocardi sobre isso? Oi, Rodrigo, bom dia para você. Por aí, inclusive, chamaram a atenção alguns relatos de roubos em farmácias mirando esses medicamentos. Oi, Ana, bom dia a todos. É isso, os bandidos não querem mais o que está no caixa, né, das farmácias, até porque pagamento hoje muito de forma digital. Eles estão de olho no estoque. Esses medicamentos de alto custo que são roubados acabam abastecendo depois um mercado ilegal. A reportagem é do Tiago Eltz. Prateleiras continuam vazias mesmo um mês depois do assalto. Não conseguiram pôr ainda, tá do jeito que vocês estão vendo, cheio de falhas, cheio de faltas, e a gente vai aos poucos tentando levantar, se reorganizar. Isso porque o roubo mais se assemelhou a um saque generalizado. 9 homens levaram o que encontraram, mas tinham um alvo principal: remédios usados para o emagrecimento. O dono descobriu isso ouvindo a gravação das câmeras de segurança.
No pouquinho de áudio que eu vi, eles estavam procurando os Ozempic, produtos de valor agregado maior. Não dá para dizer que farmácia não era alvo de ladrão antes, mas essa nova leva de medicamentos muito caros e muito populares aumentou a pressão e também mudou a dinâmica de trabalho dentro de muitas lojas. As muitas câmeras e o segurança na porta até já estavam aqui antes. Os remédios usados para emagrecer foram para a geladeira, dentro de uma sala fechada. Só saem daqui, na caixa de isopor, depois que o cliente já pagou. A mesma cautela passou a ser usada para qualquer outro medicamento caro. A gente deixa eles separados, para quando for passar no caixa, levar um formulário sobre o medicamento de alto custo. A operadora vem e retira direto no balcão, não sai direto na mão do cliente. Isso pode impedir que alguém roube um remédio, mas quando o roubo é armado, feito por quadrilhas, fica mais difícil. Nessa farmácia, na Zona Leste, os 3 assaltantes não pediram os medicamentos para ninguém. Renderam os 2 funcionários e os levaram para os fundos da loja. Enquanto pegavam os remédios para emagrecer, a polícia chegou e prendeu os 3. Os PMs suspeitaram do roubo porque esse tipo de ação se tornou comum na região. Por diversos dias, semanas e meses. Tem dia que era 2, 3 vezes no dia. E com esse mesmo tipo de jeito. Eles chegam no local, rendem todo mundo, levam para o fundo. Às vezes agridem o gerente, às vezes agridem o atendente, levam o Ozempic e somem. Nós, como sindicato, já conversamos, já tentamos entender e encontrar ali uma forma de dar segurança para os nossos trabalhadores, mas as empresas alegam que é um problema de segurança pública e que eles não vão colocar ali seguranças em cada unidade. O último caso em São Paulo terminou com um assaltante morto. As imagens mostram o momento em que os 3 bandidos entram. Quando sacam as armas, um PM que estava dentro da loja reage. Os outros 2 criminosos conseguiram fugir. Na farmácia saqueada, o dono desistiu. Não vai vender esses remédios mais visados. A gente já não está trabalhando com valores muito altos por conta disso. Eu tô vendo no chat o pessoal falar sobre a questão da patente, né? Tinha que quebrar a patente, que com isso diminuiria o custo. Você vai falar disso? Não, eu ia dizer, calma, pessoal, calma, pode falar, Sophie. A patente ela vai extinguir em breve, já está previsto aí 2026 deve acabar a patente, e daí a partir disso outras empresas podem começar a produzir similares ou até genéricos da semiglutida. E, inclusive, isso provavelmente vai quebrar a Dinamarca, sabe? Vai ter um efeito Nokia na Dinamarca, porque a Dinamarca hoje, a Novo Nordisk, que é a empresa que produz o Ozempic, ela tem o lucro da empresa é 3 vezes maior do que o PIB da Dinamarca. O país basicamente vive à base de Ozempic. O dia que essa patente cair, já era. A Dinamarca vai de base. Sim, mas também tem um outro ponto, Sophie, porque é o seguinte, tem algumas substâncias que têm a patente, que já podem ser produzidas por outros laboratórios, mas às vezes existe uma lógica corporativista dentro dos próprios laboratórios. E aí, muitas vezes, a própria fabricante ela vai continuar comprando os mesmos insumos, fazendo as mesmas produções, e outras empresas, às vezes, não querem pegar a patente para fazer, ou se não faz uma menor quantidade, continua com desabastecimento. Então, mesmo quando a gente tiver a quebra da patente, ainda pode demorar alguns anos para que haja um genérico como é, por exemplo, dipirona em todo lugar. Existe essa dificuldade. Tem um remédio que eu tomo para diabetes, que ele tem a patente, já tem uns 3 anos que a patente já foi liberada, e tem 2 laboratórios apenas que fazem, e o custo continua acima de R$100 exatamente por causa disso. Porque ainda é difícil. Infelizmente, a gente está falando de farmacêuticas que a gente não está falando de saúde, né? A gente não está falando do SUS, a gente está falando de farmacêutica, que lucra com isso, e é exatamente esse ponto. Assim como agora tem um outro efeito, tá, Sofia? Voltando para a matéria, que é o seguinte, as pessoas não podem, pessoas que realmente estão utilizando medicamento por uma questão de saúde, por uma questão de tratamento, elas não podem ficar sem essa medicação. Porque por mais
esteja falando aqui sobre o efeito, que é o efeito de emagrecimento, é o efeito imediato, e eu imagino até que eu vi algumas mensagens no chat, que eu imagino que uma pessoa que, né, vai levando para essa linha só da estética também esquece da questão da saúde. Tem gente que precisa de medicação, e é importante, a medicação não é a vilã de nada, vilão muitas vezes é o excesso, vilão muitas vezes tem profissionais às vezes que lucram com indicação de medicação, e aí tudo isso tem que ser levado em consideração. É bem o que o Sullivan está dizendo aqui, né? Os diabéticos são os mais prejudicados, exatamente, porque esse é um medicamento que originalmente foi feito para tratar diabetes tipo 2. Exatamente. E aí, para quem não sabe, a diabetes ela pode acarretar vários outros problemas de saúde, como insuficiência renal e por aí vai, sabe? Então, o tratamento primário da diabetes, por mais que esse medicamento ainda seja caro, ele pode ser, por exemplo, ele pode evitar, e ele certamente já está fazendo com as pessoas que têm acesso a eles no momento, uma série de outras doenças. E aí, quando eu falo o acesso a eles, é porque eu tenho uma defesa pessoal que eu vou deixar só para o final desse post, tá, Sofia? E aí eu vou te pedir, por favor, para trazer uma segunda matéria que fala justamente sobre os riscos para pessoas que vêm sofrendo, né, com a falta da medicação, ou pelo custo ou pelo desabastecimento, por favor. Beleza, vamos lá. O que acontece quando as pessoas param de tomar Ozempic ou outra caneta do tipo? Antes, atenção, todos os dados desse vídeo são de estudos presentes na matéria que você pode ler no G1. Voltando, esses medicamentos foram desenvolvidos inicialmente para controlar a diabetes tipo 2 e a obesidade, mas se tornaram uma grande promessa para perder peso. Mas como? As substâncias imitam a ação do hormônio GLP-1, que é produzido naturalmente pelo nosso intestino. Toda vez que a gente come, esse hormônio sinaliza para o cérebro que estamos saciados. Para você ter uma noção, enquanto o nosso hormônio natural dura 10 minutos, a semaglutida presente no Ozempic dura 1 semana. Algumas pessoas que tomaram essa medicação chegaram a perder até 20% do seu peso inicial. Os benefícios à saúde parecem ser ainda mais abrangentes, como reduzir o risco de ataques cardíacos e AVCs em pacientes com histórico de doenças cardiovasculares. Mas, considerando seus altos preços e os sérios efeitos colaterais, a questão sempre foi: o que pode acontecer se interromper o uso do medicamento? Os quilos perdidos podem retornar. Um estudo mostra que em 12 meses, após o final do tratamento, os pacientes recuperaram, em média, 2/3 do peso que tinham perdido. A principal teoria é que as regiões do cérebro relativas ao apetite ainda estão desreguladas. Outros pesquisadores acham que as doses hormonais das canetas são muito mais altas do que o corpo espera receber naturalmente. Então, podem suprir a capacidade do corpo de secretar um hormônio por si só. Seu corpo, então, acaba ficando com déficit do hormônio. A fome pode voltar até mais voraz. Essa recuperação de peso é geralmente acompanhada pelo acúmulo de gordura, o que está relacionado a inúmeros problemas, como doenças cardíacas e hepáticas. É claro que as reações às medicações podem variar muito de um indivíduo para o outro. Para saber mais, é só acessar g1.com.br. Pronto, Sophie. Eu acho que é importante a gente trazer esse alerta. Tem uma questão muito específica do roubo da medicação, que começou em São Paulo, mas a gente sabe que São Paulo exporta, né, para o Brasil inteiro algumas tendências. Infelizmente, a gente não vai acreditar que vai ficar apenas em São Paulo. E não estou jogando praga, etc. e tal. Se tem um mercado, se tem um público para compra, vai ter gente que pode, sim, tentar ali pegar essa medicação, furtar essa medicação, e aí cabe ao nosso sistema tentar impedir que isso aconteça. E aqui tem um outro ponto, tá, Sofia, que é o seguinte: se por algum acaso a gente tivesse um sistema de saúde, e não necessariamente eu estou falando do SUS, mas se a gente tivesse com que pessoas que precisem realmente da medicação tivessem acesso a essa medicação, talvez não existisse um desespero tão grande para comprar de forma irregular, até porque essas pessoas estão se colocando em riscos, elas não sabem até que ponto aquela medicação ali, de fato, é a medicação original, ou que essa medicação, ela não seja uma medicação falsificada, por exemplo, no mercado ilegal. Então, existem muitos riscos que as pessoas não levam em consideração. E aí eu não vou dizer que elas estão erradas ou certas, que eu acho que cada um sabe, né, da sua linha, o que está passando na sua vida. O importante é que cada pessoa compreenda que existe
um processo que é muito mais importante, que é a própria vida. Então, se você quer vida, qualidade de vida, você não deveria estar entrando no mercado ilegal para comprar uma medicação, mas a gente vem há décadas falando sobre isso. A gente não é a primeira substância que aparece. Neste caso, né, uma substância que faz você perder de 7 até 15 quilos em poucos meses, então, assim, uma perda muito grande, não é tão invasivo quanto algumas cirurgias, por exemplo, então faz com que as pessoas tenham interesse, mas é importante que haja realmente o cuidado, até para impedir que essas pessoas, elas, né, que esses grupos, essa gangue, como é chamada da gangue do Ozempic, elas continuem praticando esse tipo de crime, inclusive levando insegurança e colocando a vida também dos profissionais farmacêuticos ali, profissionais das farmácias em risco. É isso, Sofia, ficou o alerta. Beleza, Dai. Comprar medicamento de procedência duvidosa é sempre um risco muito grande, porque, por um lado, você pode estar comprando um medicamento real, mas que houve aí crimes para que eles chegassem até você daquela forma. Por outro lado, você pode estar comprando um medicamento que sequer é real e você sequer sabe se você realmente está tomando aquilo que você acha que está tomando. Não tem como dar certo. Não tem jeito certo de acontecer isso aí. Mas enfim, vamos ficando por aqui com esse corte, mas pessoal que está vindo ao vivo, não sai daí que logo logo a gente volta com o nosso querido Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro.